realmente acontece. Uma parceria que você pode contar. Estamos aqui pra te ajudar a solucionar. Seja pra explodir, seja pra estudar, seja pra crescer, seja pro que você quiser. Desenvolvimento é com o Banco do Nordeste. Acelerar para desenvolver. Banco do Nordeste. Então, oi pessoal, eu sou o Gustavo do Resposta. A gente vai começar aqui um painel super importante sobre experiência do cliente, né, e a importância dos dados na gestão da experiência do cliente. Vai se juntar comigo aqui no painel o Santiago, da empresa Harmo, e a gente vai começar aqui a sessão com alguns slides para provocar, para pensar um pouquinho no setor, e depois a gente o Santiago vai dividir algum material super interessante com a gente também, e depois a gente vai para um painel para discutir um pouquinho juntos. Então, o primeiro slide que eu quero trazer para vocês é uma provocação, né? Eu quero colocar para vocês aqui uma pergunta que é: quantas pessoas, em média, passam num restaurante todo mês? Né? Um restaurante, em média, recebe 3.000 pessoas todo mês, um restaurante mediano, né? E o mais importante aqui não assusta só o número de pessoas, né? Mas assim, o percentual de público é recorrente. 70% dessas pessoas são recorrentes, então todos os meses estão indo nos restaurantes. Então, as perguntas que ficam, né, desses números é: que tipo de conexão está sendo estabelecida entre o restaurante e esses clientes? Foi criado algum relacionamento efetivo? Que tipo de relacionamento é esse? O que realmente esses clientes estão pensando dos restaurantes? Né? E até mais importante, como é que essas questões estão influenciando na gestão do restaurante, na tomada de decisão dos donos? Então, eu trouxe aqui para vocês duas fotografias, né? Aqui a ideia é fazer uma brincadeira, mas esse é um restaurante que tem em Madrid, ele é considerado lá pelo Guinness o restaurante mais antigo do mundo, fundado em 1725, e aqui tem as duas fotos. Ele quando foi fundado, e agora em 2020. Né? A provocação é: muita coisa mudou, né, no comportamento dos consumidores, na própria sociedade, muita coisa mudou, mas se a gente for olhar e parar para pensar, muito da experiência do cliente ainda está sendo gerida de maneira muito similar ao que era naquela época. Apesar de reconhecer a importância, né, de uma gestão através de dados, o setor de gastronomia no Brasil ainda permanece meio reticente às mudanças. Isso é uma avaliação que a gente faz. Né? É engraçado que essas mudanças já foram incorporadas em muitos de outros setores na economia brasileira. E para ilustrar isso, eu vou fazer uma comparação aqui de duas experiências que todo mundo tem. Né? Uma é comprar um sapato online, eu vou comparar contra ir num restaurante. Né? Quando você vai comprar um sapato online, normalmente a empresa conhece suas preferências de consumo, né? Ela mede a satisfação da sua compra, né? Ela promove o remarketing, então a partir do conhecimento que ela tem do teu perfil de compra, ela vai te mandar informações e incentivar novas compras, né? Ela vai gerenciar os colaboradores dela através desses dados e dessa performance. Ela tem a capacidade de escutar e responder os clientes, porque ela mantém um canal direto com os clientes, né? E recentemente, uma coisa que a indústria, o setor de varejo ainda vai precisar fazer melhor, é respeitar a proteção dos dados desses clientes. Né? Então, assim, se a gente comparar isso com a experiência de um restaurante, que é até uma experiência muito mais rica, a gente passa, às vezes, 90 minutos, 3 horas dentro de um restaurante, comprar um sapato pode ser uma experiência de 15 minutos,
o varejo online tem muito mais ferramentas, né, para medir a experiência do cliente e controlar do que efetivamente um restaurante médio, né? Então o setor realmente precisa se modernizar nessa direção. Então, claro que eu não estou dizendo aqui que o setor já não acompanha a experiência do cliente, né? Até porque a gente está no ramo de hospitalidade, né? Só que, se a gente for ver, como é que hoje em dia um dono de restaurante ou um gestor toma as decisões e como é que ele avalia o desempenho da experiência do cliente? Primeira coisa que ele faz é olhar para o faturamento do restaurante. Então, isso é muito óbvio, né? Se o faturamento está indo bem, deve estar sendo motivado por uma boa satisfação dos clientes. E a gente sabe que isso nem sempre é verdade, né? Você pode, principalmente nas aberturas das casas, quando a casa passa por uma reforma ou tem alguma novidade, as casas ficam cheias de clientes, o faturamento está lá em cima, o dono ou os gestores acreditam que a casa é um sucesso, mas 6 meses depois vão descobrir que esses clientes não vão voltar mais. Então ele gerenciou o faturamento, mas não gerenciou a experiência do cliente. Uma outra coisa muito comum que é usada são os reviews online. E é super importante essa ferramenta, olhar para o que o cliente está falando nas mídias sociais ou nos sites como o TripAdvisor e, a partir daqueles comentários, traçar algumas estratégias para dentro do restaurante. Mas, assim, eu diria que o ponto principal, a ferramenta principal que se usa ainda é conversar com os clientes antigos, os amigos, os familiares, para poder entender como é que está indo o negócio, e principalmente é a própria percepção do dono, do proprietário, né? Ele através da percepção e da intuição dele, ele vai guiando as mudanças que ele acredita que sejam importantes para o restaurante. Mas qual é o problema disso, gente? O problema é que uma opinião, uma gestão baseada exclusivamente na intuição pode muitas vezes não funcionar. Aí eu trouxe aqui um slide para lembrar um economista que ganhou o prêmio Nobel, o nome dele é Daniel Kahneman. Ele escreveu um livro e explorou muito como é que o ser humano toma as decisões, né? E como é que a gente toma as decisões no dia a dia. Ele separou em 2 sistemas. Ele chamou o sistema intuitivo e o sistema analítico. No sistema intuitivo é onde a gente toma as nossas decisões mais rápidas, né? Ele é quase um sistema automático, inconsciente, né? Pragmático. É o sistema mais antigo do ser humano, é o que fez com que o ser humano prosperasse lá dos primórdios, né? Quando a gente vai dirigir um carro, andar de bicicleta, a gente vai fugir de um leão, essas ações são mais intuitivas e a resposta é muito rápida. Tem um outro sistema que ele chamou de sistema analítico. Nesse sistema, quando a gente para, né, ele é bem mais lento que o outro sistema, a gente controla, a gente pensa, ele é um sistema extremamente lógico, né, e ele é um sistema mais recente. E ele é o responsável pela raça humana prosperar, né? Mas qual é o problema? Esses 2 sistemas, às vezes, entram em conflito. E, às vezes, a gente está usando um ou outro e não necessariamente a gente está tomando as melhores decisões para os nossos negócios, né? E aí ele deu 3 exemplos aqui quando esses sistemas acabam por falhar. O primeiro ele chamou de ciência da disponibilidade, né? Então a gente toma muita decisão, né, baseado no tipo e na quantidade de informação a que a gente é exposto. Então, por exemplo, se nas notícias, né, a gente escuta muito que está caindo muitos aviões, né, porque é uma notícia que vende, né, a gente passa a acreditar que cair um avião é uma coisa muito comum. E aí a gente pode até afetar a nossa decisão prática de viajar ou não a partir dessa informação a qual a gente foi exposta. Num restaurante é parecido. Se a gente for 3.000 pessoas passam no restaurante todos os dias. Se a gente tomar as decisões de gestão baseadas em uma ou 2 opiniões que apareceram ou nas mídias sociais, ou no TripAdvisor, ou porque um cliente falou com a gente pode estar tomando a decisão errada. A gente tem um problema de disponibilidade da informação. Um item 2 importante que ele pontuou o ser humano gosta de informações mais fáceis e de fontes familiares. Por isso é muito comum a gente tomar as decisões, os donos de restaurantes também, se a gente tiver uma boa relação, por exemplo, com o gerente da casa, é natural que a gente escute aquilo que ele está passando com outros olhos, ou passe a acreditar naquilo de maneira a não checar se aquilo é uma verdade ou não. Isso é um comportamento humano, né? E uma terceira falha que ele apontou nas nossas decisões, ele chamou de custos afundados, né?
a gente demora muito a promover mudanças nas nossas estratégias e escolhas. Por quê? Porque a gente fica muito amarrado a tudo que aconteceu já na nossa história. Então, por exemplo, um dono de restaurante que acabou de mudar o menu, né? Ele acabou de reformular todo o seu menu. Se ele percebe que esse menu não está dando certo, ele tende a demorar mais a tirar esse menu e trocar por outro. Porque ele investiu muito tempo naquela história. Então, esses são 3 exemplos onde o processo intuitivo, né, pode levar a decisões decisões não necessariamente ótimas para o dia a dia da gestão. Aí aqui, para ilustrar isso, eu trouxe um quiz, né, onde eu vou passar 2 perguntas e depois eu vou dar as respostas. Então, nessa primeira pergunta, eu vou perguntar para vocês: quais vocês acham que é o principal motivo de insatisfação das pessoas com relação à experiência em bares e restaurantes no Brasil? Então, a primeira opção, preço. A segunda, comida, serviço ou ambiente. Eu queria que vocês parassem para pensar qual seria, então, o maior problema. O que os clientes reclamam mais, né? E a segunda pergunta aqui é: você concorda com a afirmação que os restaurantes que possuem hostess, né, recebem os clientes até 2 vezes melhor que os restaurantes que não têm hostess? Sim ou não? Quem tem hostess recebe 2 vezes melhor do que quem não tem? Essas as duas perguntas. E agora eu já vou dividir aqui com vocês as respostas disso, né? Isso aqui está baseado em 1 milhão de experiências medidas em bares e restaurantes aqui nas capitais brasileiras em 2019. A fonte é a nossa base de dados, o Resposta Research, e surpreende muito, né, a resposta. Muita gente pensa que é o preço, que a principal reclamação em bares e restaurantes é preço. Mas isso é só 15%. Somente 15% dos clientes se declaram não satisfeitos com o preço praticado. A insatisfação é muito maior em serviço e em comida. Em comida chega a ser 30% das pessoas falam que a comida não estava no agrado deles. Então, assim, a grande oportunidade do mercado é realmente acertar a experiência e menos preço, o que foge do senso comum de muitos empresários. Na segunda, a gente perguntou em quais restaurantes os clientes estariam mais insatisfeitos. Naqueles com hostess ou sem hostess, na forma como são recebidos. E é muito parecido, né? O nível de insatisfação dos restaurantes que têm hostess com os que não têm hostess, na forma como os clientes são recebidos, é muito parecido. 12 para quem tem hostess, o nível de insatisfação, e 15 para quem não tem. Porque, na verdade, não importa ter hostess ou não. O que os clientes reclamam é da falta de simpatia na chegada. Esse é a grande fonte de reclamação. Então, às vezes, o empresário fica esperando o momento para contratar mais alguém, mas, na verdade, não precisa contratar. O que ele tem que é acertar a simpatia da equipe. Então, esses são 2 exemplos onde a intuição pode ferir um pouco a tomada de decisão. E aí eu separei aqui, para a gente pensar, 3 ferramentas que a gente já pode utilizar, estão disponíveis no mercado, para melhorar essa tomada de decisão e depender menos do sistema 1, né, e explorar mais o sistema 2, que a gente comentou nos slides anteriores. Então, a primeira ferramenta é coletar a opinião dos clientes em todos os canais de experiência, né? Abrir realmente o canal de comunicação com os clientes. A segunda é passar a entender a performance do restaurante em todas as etapas da experiência do cliente, na jornada inteira do cliente. E não só perguntar se a comida está boa ou se gostou do restaurante ou não. Tem que realmente entender cada momento que o cliente tinha no restaurante e o que está acontecendo com ele. E a terceira ferramenta importante é dar uma tratativa aos clientes, né, que a gente chama de fechamento de loop, né, mas que cada vez que tiver um problema, precisa responder aos clientes. Um restaurante sempre vai ter problema para resolver e sempre vai ter cliente insatisfeito. A diferença de um restaurante que faz sucesso e outro que não faz é como ele vai tratar isso. E se ele vai responder ou não aos clientes de forma adequada. Só para resumir aqui, não precisa ser nada sofisticado. Pesquisa de satisfação pode ser feita desde papel até aplicativos com inteligência artificial um pouco mais sofisticados, onde você não precisa perguntar muita coisa para os clientes e já ter a informação. Jornada do cliente, mais uma vez, você tem que monitorar cada item, desde a reserva até a avaliação, tentar se colocar no lugar do cliente, medir a experiência dele e, a partir disso, desenhar os seus processos para melhorar o encantamento dos clientes.
E por fim aqui, a tratativa e o fechamento de loop, né? A gente chama de... Tem 2 processos que precisam acontecer. Sempre, entre os donos e os clientes, né, ou entre os gestores e os clientes, tem que ter uma comunicação muito rápida e cada reclamação precisa ser respondida em tempo muito ágil. Isso é o que vai garantir a recorrência no restaurante. Então, esse tempo de resposta e abrir o canal de comunicação é fundamental para os restaurantes. Do outro lado, a gente tem o que a gente chama de outer loop, que são, a partir dos dados, né, e aí é uma análise mais quantitativa, desenhar estratégias, metas e processos para que a equipe possa realmente pensar em mudanças estruturais, seja no comportamento ou seja no produto, para poder aumentar o nível de encantamento dos clientes. Gestão através do monitoramento de experiência, né, não precisa ser complicado ou caro. Né? O mercado não precisa ter medo desse tipo de gestão, porque hoje em dia ele é extremamente acessível, né, e está cada vez mais fácil de ser implementado. A boa notícia é que o setor de gastronomia já começou a se modernizar. A gente tem um número de marcas muito grande que já começaram a fazer esse movimento, né, e já passaram a gerenciar as experiências através dos dados. Falando um pouquinho aqui do Resposta, né, a nossa empresa ela faz a conexão entre os clientes e os restaurantes, né, para que os restaurantes possam melhorar a experiência através desses dados. A gente acredita muito que relacionamento, né, se constrói realmente entendendo e mudando o comportamento, mudando a cultura do restaurante. Né? Não adianta disparar 300, centenas de e-mails para os clientes se você não acertar o teu produto, a tua hospitalidade. Então, primeiro tem que cuidar disso para depois usar as ferramentas de marketing que estão disponíveis. O Resposta não só disponibiliza todas essas ferramentas tecnológicas para o restaurante, como também cuida, né, e promove uma consultoria de experiência permanente com os restaurantes, trazendo estratégias e criando metas para as equipes. Finalizando esse meu bloco aqui, eu deixo a provocação, né, no seu negócio. Como é que você guia as tomadas de decisões e se relaciona com os seus clientes? Bom, pessoal, agora a gente... agora vou apresentar para vocês aqui o Santiago, que está se juntando aqui a mim no painel. Olá, Santiago, tudo bem? E aí, Gustavo, tudo bom? Obrigado pelo convite, obrigado a Brasel pelo convite, estou super lisonjeado de estar aqui com vocês hoje. Então, Santiago, o que você trouxe aí para a gente? Eu já vou pegar teu gancho, Gustavo, achei super bacana que você trouxe esse dado do preço, né? Que é algo que a gente fala muito, né? Fala, cara, preço é importante ter preço? Claro que é importante, mas assim, a questão não é o preço, né? A questão é o valor, né? A percepção de valor, né? E quando você me mostra aqui que só que a questão das insatisfações, né, dos clientes, né? O preço está em terceiro aí com 15% só das situações, isso realmente corrobora um monte de pesquisas que dizem que quanto melhor você atender, melhor, mais você pode cobrar, né? Porque a percepção de valor é maior, né? E tem uma pesquisa muito legal da Medalha, que é uma gigante mundial de Customer Experience, que eles comprovaram que um cliente bem atendido está disposto a pagar até 2,4 vezes mais do que clientes que não são bem atendidos, né? Empresas que geram uma grande experiência para os seus clientes, elas conseguem, sem dúvida nenhuma, melhorar também a questão do valor, do preço, né? Porque o valor, enfim, é a questão de percepção de valor. Então, eu me arrisco muito a dizer que eu entendo que, principalmente para esse segmento de bar e restaurante, gestão de experiência, gestão de reputação, na minha opinião, humilde opinião, deveria ser tratada como a principal estratégia de fidelização e aquisição de cliente. Né? Porque não apenas pelo todos os benefícios que ela traz, porque eu acho que ouvir o cliente é a melhor coisa que uma empresa pode fazer o tempo todo, mas a questão também é da questão do valor do investimento. É um valor de investimento muito baixo para um resultado muito alto. Né? Então, assim, quando eu vejo empresas investindo em mídia, televisão, rádio, enfim, o que for, e aí você vai ter experiência com essa empresa e você não tem uma boa experiência, na minha opinião, eles estão jogando dinheiro fora. Né? Então, esse é o ponto. Né? Então, primeiro, assim, investe em ouvir o teu cliente, investe no programa de voz do cliente,
realmente, vamos dizer assim, genuíno, atenção, profissional, e como você falou, pode ser fazendo uma pesquisa no papel, não tem problema, mas contanto que a tua intenção seja genuína, de estar ouvindo o cliente e transformar essa voz do cliente, essa opinião dele, em ações para melhorar cada vez mais a experiência dele, você vai estar tendo um ganho enorme, enorme no teu negócio. Né? Então aqui eu trouxe para vocês hoje, sim, um pouquinho da nossa experiência com relação a isso. Né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Santiago, eu sou o fundador da Harmo. A Harmo é uma startup, tecnologia, e a gente tem uma plataforma de gestão de experiência. Né? A gente trabalha tanto com feedback público, então a coleta de reviews, né, no TripAdvisor, no Google, no Facebook e tudo mais, quanto também com disparo de pesquisas NPS, SESI, CSAT, que são outras métricas aí de gestão de experiência. Né? Então, assim, eu trazendo aqui, eu gosto muito de falar sobre essa questão de como a gestão da experiência é realmente uma estratégia de não apenas de fidelização, mas de aquisição de cliente. E eu vou mostrar aqui para vocês hoje que tem uma coisa a mais aí, tem um pulo do gato aí com relação à questão dos reviews, principalmente, né? Tem um pulo do gato nessa história toda, e eu espero poder fazer aqui em 10, 15 minutos essa explicação, né? Mas para isso, a primeira coisa que eu queria trazer é entender assim, como é que o consumidor hoje, desculpa que de vez em quando eu estou olhando para o lado, que eu estou contra a tela aqui, e olhando aqui minha apresentação para poder estar me pautando aqui, tá? Então, assim, como é que o consumidor hoje está procurando por bares e restaurantes, né? Qual é a principal ferramenta que ele usa? Cara, ele vai no Google, né? Então ele vai no aplicativo, e aí ele vai no Google, ou vai no TripAdvisor, enfim, mas ele vai procurar os restaurantes baseado na opinião de outras pessoas. Ele quer saber se aquele restaurante está bom ou não está, ele vai ver ali a quantidade de estrelas, vai ver o número de reviews, vai ler os reviews, vai entender mais ou menos, vai formar essa opinião com relação a isso. Então ele vai para a internet para fazer essa procura. E aí, nesse ponto, quando a gente fala dessa procura, a gente tem que entender, o Google vai mostrar com destaque, ele vai destacar os negócios que, de acordo com as premissas do seu algoritmo de busca, são mais relevantes para aquele consumidor que está fazendo aquela busca. Né? Então, assim, tem uma questão tecnológica por trás dessa história toda da gestão da experiência. Né? Então, é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Então, para você ser encontrado no Google, é fundamental você saber quais são essas premissas. Né? Porque, assim, você tem que fazer com que esse algoritmo trabalhe ao teu favor do teu negócio. E não é difícil, pessoal, é fácil fazer isso. É só seguir algumas regrinhas aqui que a gente vai passar rapidamente e com o tempo vocês vão ver que isso vai realmente acontecer. Assim, quais são os principais, né? Então, o primeiro ponto, quando a gente fala de Google, tem essa palavrinha que chama-se SEO, né? Que é Search Engine Optimization, né? Então, o que é o SEO, né? O SEO é nada mais do que a otimização do mecanismo de busca, levando em consideração geolocalização, outros recursos, como redes sociais, enfim. É o motor de busca do Google trabalhando para encontrar o local que você está procurando como usuário ali do Google, naquele momento. Né? E ele vai trazer também, não apenas resultados do Google, mas vai trazer resultados do TripAdvisor, vai trazer resultados do Facebook, enfim. Ele vai buscar na internet aquilo que você está procurando. Então, por exemplo, você está procurando restaurante chinês num bairro X. Né? Então, ele vai te trazer ali um conjunto de restaurantes chineses naquele bairro que você está procurando. Né? Então, assim, o que é bem importante quando a gente fala de Google, né, nessa questão do SEO, né? Primeiro ponto, né? O que ajuda a ranquear melhor o teu restaurante nesse momento que o cliente está buscando pelo teu restaurante? O primeiro ponto de ranqueamento são o que se chama de sinais do Google My Business, que são proximidade, categoria e palavra-chave. Isso aí impacta em aproximadamente 25% no motor de busca do Google. Tá? Então, assim, o Google vai primeiro trazer, sem dúvida, aquilo que for mais próximo do local que você está procurando. Tá? O segundo ponto são os links apontando para o site, ou seja, autoridade do domínio, texto, quantidade de links e tudo mais. Isso impacta em aproximadamente 16,5%. E o terceiro fator, e aí está a história, o terceiro fator são os reviews. Os reviews aparecem como terceiro fator, eles impactam em 15,44% no motor de busca do Google. Tá? Então, assim, como é importante para um negócio a começar a pensar que ele precisa ter quantidade de reviews positivos, obviamente, e respondidos. Tá? Você falou da resposta, como é importante dar o feedback, fazer o fechamento de loop. E esse outro ponto que é importante responder. Quando você responde, você também está ajudando a indexar. Né? Então, aqui, agora voltando aqui para uma outra apresentação, eu vou passar para vocês quais são os principais pontos
para você ranquear melhor no Google. O primeiro ponto, sem dúvida nenhuma, é a nota. Você tem que ter uma nota alta. E nessa questão da nota, ela precisa estar acima de 4 estrelas, pessoal. Não tem jeito, assim. Vocês como usuários, vocês estão procurando por um restaurante. Vocês confiam no restaurante que tem menos de 4 estrelas? Não confia, né? É impossível. A gente não vai, a gente vai descartar. Realmente só se for a última opção, né? Mas é difícil não ter, né? E eu me arrisco a dizer que eu acho que restaurante, eu tento sempre escolher os que têm 4 estrelas e meia para cima, né? Então, assim, eu aí realmente considero que são excelentes restaurantes, né? Então, a questão da nota é importantíssima. Só que para você ter uma nota boa, você tem que ouvir o teu cliente, saber o que você está fazendo de certo e o que você está fazendo de errado, para você poder consertar os teus erros, enaltecer as tuas qualidades e cada vez você receber mais feedback positivo, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a quantidade de reviews. Então, quanto mais reviews você tem, positivos, obviamente, melhor vai ser a tua nota, né? Então, nesse ponto da questão, a quantidade de reviews, mas como é que eu faço? Se o cara não quiser dar o review? Assim, não tem jeito, tem que pedir o review. Então, assim, eu tive 2 experiências muito legais em São Paulo, quando eu fui há um tempo atrás, em 2 restaurantes que eu fui, e nos 2 restaurantes, depois que eu paguei a conta, né, o garçom trouxe a maquininha ali para mim, para eu pagar a conta na mesa, e o garçom me perguntou: como é que foi a sua experiência aqui no nosso restaurante? A pergunta basicamente foi essa: como é que foi a sua experiência aqui no nosso restaurante? Eu disse: cara, excelente, adorei o vinho, a comida estava espetacular e tudo mais. Ela puxou um cartãozinho, QR Code do TripAdvisor, e pediu para eu fazer o review, se eu pudesse fazer o review para eles. Então, obviamente, ele me pediu o review a partir do momento que ele constatou que eu estava satisfeito com a experiência que eu tive. Se eu falasse assim, cara, porcaria, nunca mais volto, o cara não vai me puxar para me pedir um review no TripAdvisor, já sabendo que eu estou insatisfeito. Então, assim, basta um cartãozinho com QR Code para você já começar a solicitar review público para o teu cliente, né? Outra coisa, né? Quantidade é prova social, né? Você, Gustavo, né? Imagina, você vai preferir um restaurante que tem 30 reviews ou no que tem 30 reviews e nota 4.9 ou um restaurante que tem 1.500 reviews com nota 4.6? Eu vou no que tem 1.500 reviews, porque quantidade de review é prova social. O terceiro ponto é a data. É super importante, está muito atrelado à quantidade, né? Quanto mais reviews você tem, mais recente esses reviews são. Isso é muito importante. A recência dos reviews é muito importante para o cliente, tá? Tem pesquisa, inclusive uma pesquisa do próprio Reclame Aqui, que comprovou que o brasileiro, ele é bem exigente, tá? O brasileiro não acredita em reviews que tem mais de 2 semanas. Ele já acha que aquilo ali já não representa a verdade com relação àquele local, ou serviço, ou produto que ele está desejando comprar. Terceiro ponto é a questão do conteúdo. É sempre claro, aí não depende tanto do restaurante, mas assim, eu acho que o restaurante pode contribuir nesse sentido, naquele cartãozinho com o QR Code, pedindo para a pessoa, fale como é que foi a sua experiência com relação à comida, com relação ao atendimento, com relação a não sei o quê, dando, tipo, insights, né, dicas de como escrever um review com mais conteúdo, porque quanto mais conteúdo tiver o review, melhor é para o restaurante, que o Google entende que aquele restaurante tem reviews com mais relevância. Tanto é que quando você procura os reviews no Google de um restaurante, de qualquer coisa, enfim, de qualquer negócio, o Google sempre vai trazer os mais relevantes, né? Primeiro, ele não vai trazer os mais novos, né? Ele vai trazer os mais relevantes, né? Então é bem importante. O último ponto, que para mim é a cereja do bolo dessa história toda, é responder o review. Então, assim, o próprio Google está recomendando fortemente que os negócios respondam os reviews dos seus clientes. Só que respondam os reviews dos seus clientes de maneira inteligente. É aqui que está o pulo do gato. É assim, quando você está respondendo o review, você tem que usar a palavra-chave. Então, assim, se você quer ser, por exemplo, eu tenho aqui, tem um restaurante que eu gosto demais aqui em Florianópolis, chama Macarronada Italiana. Para mim é o melhor restaurante italiano da cidade. Então, assim, quando ele responde review, ele tem que enaltecer, e somos o melhor restaurante italiano da cidade de Florianópolis, desde há 40 anos servindo, não sei o quê. Então, assim, utilize palavras-chave na tua resposta. Isso é fundamental. E aí depois tem uma série de outras dicas super bacanas. Quem quiser conhecer essas dicas, pode acessar nosso blog, harmo.me/blog, e lá tem bastante conteúdo sobre como responder review com essas técnicas, vamos dizer assim, técnicas de indexação, né? Então, assim, tem uma que eu acho bárbara, assim, que fala assim, quando você responde review positivo, sempre bota o nome da empresa na resposta. Quando você responde review negativo, não bota o nome da empresa na resposta. Então, tudo isso é uma questão de indexação. Mas, assim, é fundamental responder review. Quanto mais você responder com palavras-chave,
corretamente, pedindo desculpas quando você erra, agradecendo quem fez o review positivo, melhor você também vai indexar no Google. Então, assim, esses pontos que eu queria trazer para vocês, realmente o público aqui da Brasel, bares, restaurantes, entenderem que gestão de experiência, além de te trazer dados qualitativos relacionados a como o teu cliente está te enxergando, como é que ele está percebendo o teu serviço, a tua gastronomia e tudo isso, né, toda essa jornada com relação à experiência dele, também como é que diz assim, tem uma ingerência gigantesca na indexação do teu restaurante no momento que o cliente está buscando por um local para ir jantar ou ir almoçar, né? Então, essa é a provocação que eu queria deixar aqui para o público hoje com relação a esse assunto, né? E principalmente, falando, né, eu imagino os restaurantes que estão em cidades mais turísticas, né, são bem dependentes também dessa reputação, porque são descobertos muito através dessas ferramentas, né, como o TripAdvisor. Exatamente. Tem dados assim fantásticos, né? Por exemplo, 93% dos consumidores afirmam que reviews influenciam a sua decisão de compra. 93%. Né? 82% dos usuários de smartphone estão utilizando os mecanismos de busca, principalmente Google, TripAdvisor, enfim, para encontrar locais próximos de onde estão. Né? Então, como é importante você ter bons reviews nesse momento de busca, né? Eles estão utilizando. O termo perto de mim está crescendo assustadoramente no Google, todo ano está crescendo, cada vez mais, perto de mim. Então, assim, é super importante essa... E assim, se você quer aparecer na frente do concorrente, você tem que ter uma reputação melhor que a do teu concorrente. Reputação é isso, nota alta, grande quantidade de reviews respondidos, né? Então, assim, e que nem você falou, né, Gustavo? Problema todo restaurante vai ter, não tem jeito, é impossível agradar todo mundo o tempo todo. Vai ter um cliente que não vai estar satisfeito. Alguma coisa o restaurante pode ter errado, o cliente foi muito exigente, enfim, não importa. Mas, assim, é impossível agradar todo mundo o tempo todo. O que vai separar o restaurante vencedor do não vencedor é a maneira como ele trata essa situação, né? Então, assim, e tratar publicamente, melhor ainda, né? Eu acho incrível, assim, quando eu escuto de donos de negócios e tal, que quer tentar esconder os reviews negativos. Esquece, cara, não esconda os reviews negativos. Pelo contrário, reviews negativos tornam a tua empresa até mais verdadeira, mais factível. Empresa que só tem review positivo tem algo errado, entende? Não é possível. Agora, existe uma proporção, né? Uma proporção ideal, assim. A gente, também, baseado em dados, a gente encontrou que para você ter uma nota alta, acima de 4,5 estrelas, você precisa ter pelo menos 85% de reviews positivos, no máximo 5 de negativo, e no máximo 10 de neutro. Neutro é 3 estrelas, né? Então, assim, se você conseguir trabalhar dentro dessas margens, você consegue ter uma reputação alta, acima de 4,5, que é uma excelente reputação. Agora, tem negócios que realmente são incríveis, né? Que eles têm 93, 94% de review positivo e apenas 1 a 2% de review negativo, né? Então, essas empresas, assim, elas têm review negativo, não tem como não ter, mas, assim, aí você vai olhar todos respondidos adequadamente e tal. Eu, quando procuro por um local, eu vou direto no negativo. Direto. Eu quero saber como é que a empresa trata o problema. Porque, para mim, a empresa que trata o problema corretamente é a empresa que eu posso confiar. Claro que eu vou estar sempre olhando se ela não tem muita reclamação, né? Então, dentro de um parâmetro aceitável, a gente entende que é uma empresa que vale a pena confiar. E eu acho até que o próprio ranking lá dessas ferramentas, né, elas penalizam mais o restaurante que tiver as avaliações mais negativas, né? Então, realmente tem que trabalhar em cima, né? Além de responder ao cliente, tem que trabalhar nas causas, né? Por que isso está sendo... Por que isso está acontecendo, para que evitar que aconteça de novo, né? Porque às vezes você precisa de 10 avaliações positivas para compensar uma que você teve para você subir lá no ranking, né? Exatamente, é aquela coisa, a gente sempre fala isso também para os nossos clientes, né? Não adianta nada você estar coletando feedback se você não utilizar esse feedback na ponta, transformar o teu negócio, né? Então, assim, o programa não termina, vamos dizer assim, a ação, a estratégia, ela não termina na coleta do feedback, né? Ela não termina, na verdade, você tem que utilizar esse feedback, como você falou, você tem que fechar o loop, né, todo o atendimento, mas você tem que fazer com que essa inteligência que o teu cliente te deu de graça, deixar bem claro, de graça, ele não te cobrou para fazer isso, pelo contrário, ele foi no teu local, pagou pelo teu serviço, pela tua gastronomia, e ainda por cima deixa um feedback para você.
Então, assim, você tem que utilizar esse feedback de maneira genuína, legítima. E, assim, quando você receber uma reclamação, cara, aceite a reclamação de peito aberto, não fica mordido, não fica bravo, entendeu? Cara, problemas acontecem. Então, assim, o melhor que você pode fazer é mostrar para o teu cliente que você aceita críticas, que você trata elas corretamente de maneira pública, que você não tem nenhum problema com isso, e que você vai tomar a providência para que aquilo não aconteça mais. E ponto final. Não tem muito segredo, né? Na verdade, é entender um pouco como é que funciona e começar a aplicar a partir de hoje. Então, não deixar, não pensar que isso é uma coisa que dá para fazer depois, quando for. Não, pelo contrário, isso tem que ser a base de tudo. Né? Ouvir o cliente tem que ser a base de tudo. A partir do momento que você tem cliente satisfeito, aí sim você começa. Você vai ver que o teu faturamento vai aumentar, o teu número de reviews vai aumentar, enfim, aí você pode começar a fazer outras ações de marketing que sejam interessantes para a tua marca e tudo mais. Mas, assim, a melhor propaganda que existe, já dizia o nosso famoso e lendário Philip Kotler, o pai do marketing, é cliente satisfeito. Não tem melhor propaganda do que cliente satisfeito. Né? Então, tem uma frase dele que eu acho bárbara, né? E casos de amor com seus clientes, que eles mesmos vão fazer a propaganda da sua marca. Assim, esse é o convite que eu acho que a gente tem que deixar aqui para todo mundo, né? Santiago, tem uma pergunta aqui. Por que você acha que os restaurantes acabam demorando um pouco mais para poder abraçar realmente essa preocupação aí com a reputação deles online? O que acaba freando, né, os empresários a realmente acelerar o processo deles de cuidar da vitrine digital deles? Difícil responder isso por eles, assim, né? Mas eu acho que tem um pouco. Eu acho que ter restaurante no Brasil não é fácil, né? Eu acho que tem muita paixão envolvida, né? Num negócio de restaurante, né? O cara, geralmente, tirando, assim, questão de franquias e tal, que são coisas mais organizadas, enfim, mas, assim, no geral, o cara que abre um restaurante é porque ele ama cozinhar, ele ama a cozinha, ele ama comida, ou ele tem algum tipo de comida que ele tem muita preferência, que ele sabe fazer muito bem, ele vai lá e abre, por exemplo, aqui em Florianópolis tem a costelaria, e é porque o cara amava fazer costela e um dia os amigos começaram a encher o saco dele, pô, ele tinha que fazer. Cara, hoje ele tem 2 restaurantes, cara, que são, cara, uma concura, assim, top of the world, total, melhor costela do mundo, assim, né? Então, assim, tem muita paixão envolvida na questão dos restaurantes, né? E talvez, assim, às vezes eu acredito que o dono do restaurante, às vezes, leva isso tanto pro lado pessoal que ele é meio reticente a ficar ouvindo o cliente dele, às vezes até em função do que ele pode vir a ouvir, enfim, não sei, eu acho que tem um pouco disso, assim, né? Tanto que a gente recomenda muito para esse mercado, né, para esse segmento de restaurante, que o dono tente evitar que seja ele que vai responder os reviews, sabe? Porque às vezes o dono pode levar isso para o lado pessoal e a pior coisa que alguém pode fazer para responder o review é responder levando para o lado pessoal, porque não é nada a ver para o lado pessoal, né? O cliente só está dando a opinião dele e, enfim, não tem nada de pessoal com relação a isso, né? Então, eu acho que tem um pouco disso, acho que tem um pouco dessa questão dessa paixão e dele entender que ele está fazendo o melhor dele e o cliente que não está satisfeito, enfim, tudo bem, vai ter outros clientes que vão estar, enfim, talvez seja um pouco por aí, mas eu não veria, eu não consigo entender outro motivo em função disso, assim, talvez até um pouco seja um pouco de não saber, né, como é que isso funciona, né? Porque também tem isso também, né? Tem a questão é uma coisa meio nova, né? A questão do Google, do TripAdvisor e tal, apesar de já ter uns anos e tal, mas é algo que agora a gente está começando a entender como é que funciona, de fato, né? Então, assim, não é só dizer, vou lá no TripAdvisor, vou ver o que estão falando de mim e tal, e vou responder. Não, tem muito mais por trás, né? Muito mais coisa por trás, como você já apresentou aí no início e tal, né? Aquilo é dado é inteligência, né? Então, assim, chega a ser algo até não dá nem para entender como é que a gente não vai usar aquilo como inteligência para tomada de decisão, né? Mas eu acho que falta conhecimento. Então, acho que tem esses 2 pontos, assim, um pouco da questão da paixão, né, pelo negócio, restaurante, e a questão de não saber como é que isso funciona, né? E as mídias tradicionais serem algo mais fácil, né, para essas pessoas, né? Então,
Eu acho assim, até contribuindo para o que você está falando, eu concordo. Acho que também tem a forma como alguns empresários veem. Eles estão, às vezes, querendo focar no resultado, no fim, que é eu quero os melhores reviews no TripAdvisor. E aí existem alguns atalhos para você conseguir melhores reviews no TripAdvisor que não necessariamente vão ter um grande impacto no seu faturamento, porque a primeira regra tem que ser organizar a própria casa, né, para ter realmente um TripAdvisor lá que reflita uma experiência genuinamente boa, né? Por isso que eu acho que o empresário ele está nesse processo, a gente já viu o setor se modernizando, mas vai ser muito importante, né, educação, né, treinamento em gestão para esses times, né, para que eles possam ler esses dados, né, e a partir daí começarem a mudar as estratégias do negócio. E por consequência, o TripAdvisor vai ser uma excelente vitrine para eles, para atrair novos clientes. Mas acho que tem um trabalho anterior, né, de acertar a casa, né, a partir dos dados, fazer pesquisa de satisfação inteligente ou com um papelzinho, né, para poder acertar a casa e ter esse reflexo, talvez, nas plataformas digitais. Até se você pensar agora, o próprio, né, o iFood, as plataformas de delivery também são vitrines da performance deles, né? As pessoas seguiam muito os reviews que estão lá. Uma outra coisa importante que eu estava pensando aqui, enquanto você falava, também sobre a lei da proteção de dados que está chegando, né? Eu acho que realmente precisa, o empresário tem que se planejar para fazer isso da maneira mais segura possível, né? Porque, mais uma vez, se relacionar com o cliente vai ter um atalho também. Você pode pegar o e-mail de todo mundo e mandar e-mail todo dia. Só que mandar e-mail todo dia não é se relacionar, né? Se relacionar é realmente acertar a experiência, entender o que o cliente está precisando e, de vez em quando, se relacionar nos temas que são de interesse do cliente. Eu acho que isso é uma grande oportunidade no mercado de entender CRM, né, e relacionamento muito mais pela ótica da experiência e não por uma ferramenta de tecnologia. Porque a ferramenta de tecnologia está lá só para ajudar. Acho que os fundamentos é que tem que ser olhados. Não sei se... Com certeza. E utilizar tanto as pesquisas, que nem você falou, né? Pesquisa para medir, entender como é que está, porque através de uma pesquisa você consegue, sem dúvida, coletar mais dados, né? Mais informações, né? De toda essa jornada que o cliente tem com o restaurante. Para que isso se reflita num bom review público depois, né? Assim, gestão de pesquisa, sem dúvida nenhuma, está muito mais relacionado à gestão da experiência, à questão de utilizar aqueles dados para melhorar a minha experiência do meu serviço, né, da minha entrega, né, do meu produto, e dessa forma refletir em bons reviews, que são uma estratégia para aquisição de mais clientes, né? Então, é uma coisa que está amarrada na outra, né? Totalmente uma coisa amarrada na outra, né? Tudo faz parte dessa gestão de experiência, porque também, no momento que o cliente está buscando pelo local, a experiência compartilhada, pública, que os clientes daquele restaurante fizeram, vai influenciar a decisão da pessoa de ir no teu restaurante ou não ir, né? Perfeito. Eu acho que é um pouco do que nós dois estamos dizendo aqui, é um convite a todos a pensar, existe uma grande oportunidade, então, no mercado, para realmente pensar essa gestão a partir dos dados, pensar na sua reputação, né, online, que é uma consequência da sua gestão. Exato. Porque realmente é uma grande oportunidade agora na retomada. Eu acho que nunca foi tão importante a questão da experiência do cliente. Exato. Se a gente pegar agora, nessa retomada, a gente está monitorando aqui os restaurantes que estão retomando, né, que são clientes da nossa pesquisa de satisfação. A gente está vendo que os clientes estão querendo passar mais tempo dentro do restaurante, né? Eles estão saindo... Eles estão saindo menos vezes de casa, estão indo menos vezes ao restaurante, mas quando eles vão, eles querem passar mais tempo. Então, antes de até eles pensar... vão mais pela experiência do que pelo prato em si. É isso que é importantíssimo. Exatamente. Eu acho que os donos do restaurante entenderem. A gente discutiu isso bastante num webinar da Brasel sobre esse fato, né? Mais do que nunca, os restaurantes físicos, né, estão se tornando uma grande... um ponto de experiência, né, de marca. Então, assim, é importantíssimo pensar no restaurante físico como um gerador de experiência, né? O preço é secundário,
prato é secundário, a experiência é o que vale, é claro, esse conjunto todo. Assim, desde o momento de estacionar, entende? Tipo, cara, ir num restaurante e você não consegue estacionar, já começa uma experiência meio ruim, né? A experiência já começa meio errada. Então, assim, pensar em toda essa jornada, entregar essa experiência para o cliente nesse momento que ele está, que nem você colocou, ele está indo menos, ele está ficando mais tempo, e eu te garanto, ele está disposto a pagar mais. Sim, sim, com certeza. Eu acho que oportunidades como essa, conversas como essa, a gente realmente precisa comunicar muito com o mercado que essa oportunidade está aí. Ela é mais fácil e até mais acessível do que muitos acham, né? E o negócio é começar, é dar o primeiro passo, né? E começar essa jornada que realmente eu acho que vai dar muitos frutos para todos os bares e restaurantes que abraçarem esse conceito. Gustavo, eu queria te fazer uma pergunta, assim, dentro do teu conhecimento, olhando para o futuro, né, olhando aí para esse mundo pós-pandemia, né, que a gente espero que esteja chegando, estamos cada vez mais perto do fim, né, e tem muitos restaurantes que não eram digitalizados, precisaram se digitalizar na marra, né? Como é que você está enxergando esse mundo aí pós-pandemia com relação ao segmento de bares e restaurantes? Eu acho que o que aconteceu, e não foi só nos bares e restaurantes, a gente viu uma aceleração, né, do que a gente chamou dessa digitalização, né, que não aconteceu só no setor, mas aconteceu em diversos outros setores. Eu acho que muita gente está fazendo essa digitalização, já criando os fundamentos para ter isso de maneira adequada, e tem outros que só fizeram e ainda não entenderam como que o restaurante dele, né, vai lidar com essa digitalização. Porque se a gente pensar, um restaurante ele não vai ser igual no salão, igual ele é no delivery. São experiências diferentes. Então ele vai ter que ver que produto viaja, que produto não viaja. Ele tem que aprender a medir e acertar a operação e a experiência que ele vai gerar no delivery. Então é um desafio quando a gente fala, meu restaurante já está todo digital. Eu já estou em todas as plataformas, eu já tenho um aplicativo próprio. Não necessariamente você está executando uma experiência digital satisfatória para os clientes. Então, eu acho que a primeira tendência agora todo mundo foi, mas agora precisa aprender a fazer com as fundações um pouco mais apropriadas, né? Uma outra tendência que eu vejo forte, né, é realmente a valorização dos restaurantes de mais experiência, porque se você tem uma opção de pedir a comida em casa, né, independente de pandemia, né, você precisa ter uma razão para ir no restaurante. Então você passa a fazer a escolha não só pela comida, mas pelo o que você vai encontrar naquele ambiente. Então é natural que os restaurantes de experiência agora eles consigam ter um ativo ainda maior para poder atrair os clientes. Uma outra coisa que veio para ficar, né, a gente só tem que entender o tamanho da magnitude, é o home office, né? A gente sabe que o home office veio, mas muita gente se adaptou ao home office. Algumas empresas grandes, como o Facebook, acho que o próprio Google já anunciaram percentuais dos times deles que vão ficar em home office de maneira permanente. Pô, então, se eu estou atendendo, se antes eu atendia ao público do almoço, como é que eu reinvento o meu cardápio, talvez para o delivery, e aprendo a fazer marketing digital para poder vender o executivo, né? E isso vai além. Pensar o digital é pensar na ocasião do cliente. Então, eu vou vender o meu produto para um casal de namorados, para uma família. Então, não adianta eu fazer o marketing do meu produto. Eu tenho que pensar em como ele vai ser consumido e aprender a comunicar para esses diferentes. Então, eu acho que, resumindo, né, eu acho que essas são algumas tendências, mas principalmente é digitalizar, colocando a experiência do cliente na frente, criando os fundamentos. E não só digitalizar por digitalizar. Eu acho que essa é uma tendência importante para seguir. E com a segurança dos dados, principalmente, cuidando dos dados desses clientes. Perfeito. Palavra final aqui minha, eu queria deixar aqui um recado. Entendam que realmente, então, uma estratégia de reviews públicos é uma estratégia muito focada em aquisição de clientes, porque os reviews estão comandando todo o processo de decisão de compra, né? Os reviews impactam em SEO, eles impactam na questão da busca, né? Eles impactam na sua nota que você está apresentando nesses canais, no Google, no TripAdvisor e tudo mais, e eles estão impactando diretamente nas escolhas dos consumidores, se eles vão no teu restaurante ou vão no restaurante do concorrente. Então, assim, e o mais importante, para finalizar, é que ao avaliar publicamente o negócio local, o consumidor está contribuindo
duas frentes principais para o teu negócio. Primeiro, ele está te entregando inteligência para você poder tomar melhores decisões com relação à qualidade do seu serviço, na entrega que você está fazendo. E o segundo, ele está te ajudando a atrair mais consumidores através do compartilhamento de reviews positivos. Então, está na hora aí do pessoal entender que gestão de review e gestão de experiência precisa entrar definitivamente na agenda dos bares e restaurantes. Legal. E para finalizar aqui, primeiro eu queria agradecer muito o convite aqui feito pelo Prazeres da Mesa, pelo Mundo Mesa e pela Abrazel. Eu acredito que essas discussões sobre como tratar a experiência do cliente, investir em ferramentas de dados, são fundamentais para a prosperidade dos negócios da gastronomia no Brasil. Tem muita área de oportunidade. Eu convido o empresário a se arriscar, a começar devagar, mas começar já amanhã a entender como é que pode colocar e cuidar da sua vitrine digital do seu restaurante. E, principalmente, não perder o foco de que não são ferramentas. Tem que se olhar para os fundamentos, né, e cuidar das experiências dos clientes efetivas, né, para que depois possa se usar o canal digital para propagar esse canal de atração importante que é o digital hoje em dia. Tendências mudam sempre. E uma empresa tem duas opções: esperar a mudança ou liderar o caminho. Nós escolhemos estar à frente, conectar pessoas e negócios de um jeito inteligente. Nos envolvemos e aprendemos para oferecer soluções melhores. Porque a única coisa que nunca vai mudar é a nossa vontade de inovar para todo mundo crescer. A Lelo é tudo isso. A raiz do cabelo tá aparecendo? Fica lindo esse penteado bicolor. O bucho tá pra lá de tanta comida. Vire um sofá pra receber o seu amor. O tédio é grande, a diversão é exígua. Oxi, conte os dentes com a ponta da língua. Não aguenta sempre a mesma refeição? Troca feijão com arroz por arroz com feijão. Daqui a pouco a gente dá fim a isso tudo. Mas só se tiver vivo, bem vivinho. Se sair, use a máscara, cabeçudo. Até porque tu não é tão bonito assim. 51, uma boa ideia. Beba com moderação.